filhos. Devemos seguir em luta, cobrando políticas públicas efetivas e combatendo a cultura machista e patriarcal, para que todas as mulheres tenham uma vida digna e livre de violência. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Eu, para poder me embasar, para fazer essas Oito horas 16 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, daqui a pouco em podcast. Eu falo daqui a pouco porque a gente edita, tira esses comerciais e aí você consegue ouvir o programa na íntegra, na melhor hora do dia para você. Também em todas as plataformas que tocam aí podcast. Mais tarde, depois das 17 horas, tem reprise lá na Plena TV também, do Grupo Folha da Manhã, de comunicação, pela Alexa. Dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM e por aí vai. São 8 horas e 17 minutos, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, com o apoio do consórcio do Sicoob Fluminense, o jeito fácil para você realizar aí o seu sonho, né? Agora, só fazer o consórcio do Sicoob Fluminense. Estamos de volta na bancada hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, fechando aí essa semana quente, mas muito produtiva aqui nessa bancada, neste Folha no Ar, justamente debatendo esse tema que foi dito aqui hoje, né? Alvoroçou aí o debate sobre o nosso agro, né? O que temos, o que não temos, o que podemos, né? E o que precisamos para poder mais. Tudo isso está sendo debatido aqui. E agora, na pauta de agora deste bloco, tem aqui a pergunta que eu vou passar para o Aloysio, abrir esse bloco, mas já está aqui. Como pautar a questão regional na ciência sem esquizofrenia política? Eita, só. Vamos lá, Aloysio. Abre aí, por favor, esse bloco aí. No Brasil, ser o banheiro, assim, que isso seja encarado pela bipolaridade política, está difícil, né? Tudo é de direita ou de esquerda, né? Enfim, embora regiões, não precisa ser muito longe, no próprio Espírito Santo, que está aqui, passou a Rita Bapoana no Espírito Santo, né? Passou ali Morro do Coco, Espírito Santo, você vê, por exemplo, um município do Sudeste, nosso vizinho, né, que se une muito para quando os interesses da região são atendidos. Lá, o
no próprio Nordeste também, né, direita e esquerda, some quando você quer atender os interesses da região. E aqui em Campos, isso ficou muito claro. Não é preciso. Qualquer um aqui, qualquer um de nós aqui que postar qualquer texto sobre a questão do semiárido, ela vai ser, em rede social, os comentários que vão ser advindos disso são impressionantes, né? E, particularmente, eu não vejo muita diferença entre quem inclusive de inteligência, ou a ausência dela, para ser mais preciso, entre o patriota, entre aspas, travestido de verde e amarelo, que comemora a tarifa de Trump ao Brasil, do cara que nasceu, viveu, se criou no Norte Fluminense e se põe contra algo em benefício do Norte Fluminense. Para mim é a mesma coisa. Por quê? Porque Lula vetou. Então não posso falar mal, não posso criticar Lula, São Lula, pai Lula, então Lula está certo a priori. Enfim, como é que vocês veem uma questão tão importante, tão capital à região, ser engolida por essa bipolaridade política que começa agora a aproximar? Você tem toda a razão. Eu, inclusive, pelas minhas posições, algumas pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas, você é um bolsonarista. Eu fico um pouco chateado com isso, aliás, bem revoltado, porque, na verdade, eu não sou bolsonarista, nem lulista, nada disso. Eu sou um cidadão brasileiro, né? Sou economista, né? Tenho as minhas, profissionalmente, minhas orientações mais liberais, isso é verdade, né? Nunca escondi isso de ninguém, eu sou um economista liberal, e questiono também aquelas pessoas que você é liberal, então você é contra o Estado, né? Quer dizer, tudo isso faz parte dessa polarização, né? As pessoas não conseguem entender, né, que a sociedade, né, ela é organizada através do Estado. As instituições, elas são presentes, elas existem, e essas instituições são fundamentalmente importantes para que realmente os direitos, os deveres, né, de cada cidadão possam estar, vamos dizer assim, no jogo, né? Então as pessoas não conseguem entender isso. E daí vem essa loucura toda, né? Você não pode falar nada, que você é lulista, é bolsonarista, coisa desse tipo. Entendeu? E isso, por isso que eu falei anteriormente, isso tem atrapalhado o país e tem atrapalhado naturalmente a nossa região. Porque as pessoas não conseguem entender, na verdade, o funcionamento de uma sociedade. Quando você não consegue entender o funcionamento de uma sociedade, você acaba elegendo, né, esses políticos como santos, né? Santos, na verdade, né? Que é o que acontece no Brasil. Aliás, na política do Brasil, quase todos os políticos hoje ocupam uma condição que eu considero absurdo, né? Absurdo. Eu acho que o político deve ser tratado como um cidadão comum. Ele, na verdade, está ocupando uma determinada função porque a sociedade escolheu, ele é remunerado para isso, né? Então, ele não é essa figura que está acima da sociedade. Mas o que a gente vê no país é uma situação esdrúxula, né? Essas pessoas se transformam em verdadeiros artistas, né? Líderes acima da sociedade, enriquecem e por aí afora. Por isso que isso fortalece a minha posição de liberal. Eu acredito que, na verdade, o que existe são os indivíduos trabalhando, as empresas desenvolvendo seus negócios, contratando recursos para gerar riqueza. É isso que existe, né? Por isso que eu sou um liberal. E as instituições precisam regular esse negócio. Certo? Bem, e a gente chega no nosso canavial, né? Trazendo essas mesmas preocupações, esses mesmos problemas. Eu tenho observado que as contradições estão presentes nos argumentos de quem defende, muitos que defendem o veto, e de muitos que acham que é necessário quebrar o veto, porque esta é a única alternativa para o desenvolvimento da nossa agricultura e pecuária.
Quer dizer, eu considero os dois posicionamentos falhos, não é? Porque, na verdade, é necessário considerar a ciência, conforme tem sido colocado. Só que a ciência, no que diz respeito à estruturação de um sistema produtivo, ela vai disponibilizar diversas alternativas que não são muito discutidas, né? Se a gente voltar um pouquinho na década de final de 60 e 70, a gente vai chegar ao desenvolvimento dos distritos industriais na Itália. Por que eles são importantes? Porque, na verdade, eles são estruturados a partir de pequenas unidades produtivas e, individualmente, elas não teriam possibilidade de evolução competitiva. Elas se organizam, né, e conseguem, na verdade, sobreviver ao sistema capitalista. Quer dizer, e a gente vai observar, não vamos à Itália, não vamos no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, parece que algumas regiões já seguem esse paradigma mais atual, em que a união, a integração daqueles produtores, né, e também dos setores, quando a gente pensa no setor agrícola, está pensando na terra produzindo, mas não é só isso, né? Você tem integração de diversos setores. A agricultura, ela pode trabalhar em conjunto com atividades turísticas, enfim, e aí por aí fora. É a ideia de olhar os recursos existentes em cada região e potencializar esses recursos através do conhecimento. Para isso, é necessário reconhecer, como eu falei anteriormente, né, considerar a importância dos governos, considerar a importância dos agentes produtivos, considerar a importância dos agentes não governamentais, conforme a própria imprensa, quer dizer, o que você está fazendo hoje. Eu acho que tem um papel fundamental, de possibilitar o debate qualificado para que as pessoas possam entender, conhecer novos caminhos. Os caminhos propostos pelos políticos, né, me parece que são muito frágeis e dificilmente vai possibilitar as transformações que todos nós esperamos. Então, agora, para a democracia dar no perde, eu vou do economista liberal para o geógrafo nacional desenvolvimentista. Fala você, William. Nacional desenvolvimentista, mas eu faço coro a você, Luiz, eu faço coro ao Alcimar. Acho que a polarização ideológica, às vezes, é uma coisa entediante, né, e de alguma forma angustiante, porque cria uma barreira para que a gente faça exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é o debate qualificado. Assim, não sou sabonete neutro, tenho os meus posicionamentos, naturalmente, mas até pela valorização maior do conhecimento técnico, do conhecimento científico, entre pares a gente costuma dizer que a gente é a favor do que funciona, né? Se você tem uma política de esquerda, você é de esquerda, e aquela política visivelmente não funciona, não faz sentido você defendê-la, e a mesma coisa ao lado da direita. Então, eu acredito no debate, na força, sim, do debate qualificado. Acho que a gente tem que sofisticar o debate, qualificar o debate, isso que o Nuremberg faz, o Alcimar faz, o Grupo Folha faz. Acho que esse é um trabalho fundamental para romper a polarização, porque eu acho que é isso que ajuda a pensar, ajuda a resolver os problemas, né? Uma coisa que eu percebo com muito menos experiência é que, apesar dessa cisão ideológica toda, quem produz um conhecimento mais qualificado e é reconhecido como tal, acaba, né, tendo, de certa forma, respeito independente por pessoas de diferentes espectros políticos. E, em muitos casos, quando precisa resolver, né, algum problema, é esse conhecimento mais qualificado que se busca, né? Quando você tem uma questão que precisa ser solucionada, normalmente as pessoas vão atrás, né, de quem realmente entende. Porque quem realmente entende é que tenta, pelo menos, ajudar a resolver. Muitas vezes quem realmente entende não consegue ajudar a resolver, então imagina quem não entende. Então, eu entendo essa dinâmica política, como isso atravessa a sociedade, como isso atravessa
inclusive universidades, institutos federais. A gente vê isso. Quem ingressa numa universidade, no Instituto Federal, já começa a perceber isso, né, desde a graduação. Né, esses debates já são trazidos aos alunos desde das primeiras aulas, desde o primeiro período. Mas eu acredito que a saída para os nossos problemas passa exatamente pelas melhores práticas disponíveis, pelo conhecimento mais sofisticado disponível, que é isso que a gente tem feito aqui. O Alcimar tem subido aí a régua da reflexão, trazendo a experiência da União Europeia, da OCDE, né, dos países europeus, não é para a gente replicar, mas para ajudar a gente a pensar, né, saídas, né, que não são fáceis, a gente sabe, mas ele está trazendo o que há de mais avançado, né, do conhecimento, dentro do conhecimento disponível, para ajudar a gente a pensar a região e ajudar a gente a pensar saídas para a região. E é exatamente isso que ele aponta ao dizer que só crédito não é suficiente, né, embora o crédito também seja necessário. Enfim, eu acho que segue mais nessa linha, né? Eu acho que a polarização, eu estava até... acho que foi no programa de ontem que eu estava ouvindo, eu peguei, né, eu cresci, né, comecei a acompanhar a televisão, né, nos anos 90, lembro, né, lembro. Eu tenho uma memória muito forte de infância, então eu lembro na televisão, eu tinha, em 1994, eu tinha 8 anos, mas mesmo assim eu lembro dos cinco dedos de Fernando Henrique lá naquela campanha. E é uma coisa que eu percebia, né, e acabo confirmando ao conversar com outras pessoas, é de que havia um debate mais qualificado, né, e hoje a gente perdeu isso, né, discutir esses problemas nacionais, uma outra geração, né, inclusive de políticos, e esses problemas não são discutidos, né, não se faz a discussão. Aliás, né, não vou nem dizer que não se faz a discussão que se fazia no patamar daquela época, porque às vezes nem se discutia, se discute, né, problemas, né, SUS, saúde, educação, projeto de nação, desenvolvimento. A gente vê aí uma discussão que, quando ela é feita com mais qualidade, ela é feita por figuras que já são mais antigas, né? Você pega o Ciro Gomes recuperando, muitas vezes no debate, aqui diante da polarização você vê que é uma coisa que destoa. Acho que a gente tem que qualificar o debate, eu acredito na qualificação do debate, e nisso que você falou, os problemas da gente precisam ser refletidos a um nível em que, né, as cisões ideológicas sumam. Né, e aí você pense em termos de médio e longo prazo, né, projeto de nação, como a gente diz, mas que de uma certa forma acho que a gente pode replicar para um projeto de Estado e para projetos de município, que é uma coisa que não se discute. Vendo vocês falar, e está muito em voga agora essa coisa do crédito ao produtor rural, eu tive recentemente, eu não conhecia, conheci Porto Alegre, tive recentemente no Rio Grande do Sul, cerca de 10 dias, e em Nova Petrópolis, que é ali um município vizinho a conhecida Gramado, é interessante isso, né? Foi fundada a primeira cooperativa de crédito rural da América, não do Brasil, mas da América Latina, né? Hoje, conhecido por Sicredi, foi fundada por imigrantes alemães em 1902 por um padre suíço, né? O Teodoro Amistad, que a Suíça você tem a parte suíça, os cantões, né, que fala alemão, que fala italiano, que fala francês e que fala um idioma próprio, que é o flamenco. Né, e você vê, e está aí até hoje, né, uma referência, né, uma referência. Mas, gente, eu, assim, voltei dessa viagem, a coisa estava mais ou menos já pautada, quando eu voltei, encontrei o circo armado, né. E, assim, uma coisa que eu aprendi de jornalismo, com meu pai e com muita experiência empírica, é que raramente a notícia está onde todo mundo está.
A notícia não está ali. Está todo mundo ali? A notícia não está ali. A notícia está em outro lugar. Você tem que entender por que está todo mundo ali. Né? E não raro, o motivo não está no meio do burburinho. Ele está nos bastidores. Comecei a apurar, inclusive com fontes do próprio governo Lula, e todas elas me permitem afirmar com muita segurança. O motivo real do veto do governo Lula ao projeto aprovado por unanimidade no Congresso, do semiárido para o norte e noroeste fluminense, o motivo real não é técnico. Hora nenhuma foi técnico. O motivo é político. Né? A saber, eu disse isso aqui na terça-feira, repeti com o João Siqueira, repeti ontem com Sofiati e com Almir. A última etapa, por óbvio, para qualquer PL, está no Senado. Você passa pela Câmara e depois vai para o Senado, a Câmara Alta da República. No Senado, onde foi aprovado por unanimidade, como em todas as comissões pelas quais passou na Câmara dos Deputados, quem fez o acordo para aprovação pelo governo, foi Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, da Bahia, do PT, porque é o líder do governo no Senado. Ele fez esse acordo. Foi aprovado. A palavra dada foi mantida, foi aprovado. E quem vetou foi a Casa Civil, que tem como ministro Rui Costa. Rui Costa e Jacques Wagner são do PT da Bahia. O Rui Costa foi dessa coisa de criador e criatura, Arnaldo Garotinho, Maluf Celso Pita, Fernando Henrique Ciro Gomes, né? O criatura, Dr. Frankenstein, o monstro. Você cria alguma coisa e essa coisa se volta contra você. Rui Costa foi criatura de Jacques Wagner. Jacques Wagner foi governador da Bahia e Rui Costa também. Né? E hoje, não por acaso, os dois disputam na próxima eleição, a gente vai falar um pouco de eleição mais no final do programa, a próxima eleição é em outubro do ano que vem, 13 meses, tá aí, já não está tão distante assim. Todas as pesquisas até aqui para o Senado vão ser 2 vagas na Bahia, como vão ser aqui no Rio de Janeiro, 2 cadeiras. Quem lidera todas as pesquisas são quem? Jacques Wagner e Rui Costa. Todas. A gente gosta de pesquisa, eu olhei muita pesquisa da Bahia para entender esse processo. E desde 2024, nas eleições municipais, onde o prefeito conservador de Salvador foi reeleito, muito no vácuo dessa briga de Jacques Wagner com Rui Costa, né? A própria imprensa baiana, eu li fontes também da Bahia, se refere ao PT da Bahia em 2 facções, a wagnerista e a ruizista, né? Isso está dito pela própria imprensa baiana. E aí, como foi aprovado por Jacques Wagner, há essa disputa interna de poder no PT da Bahia, Rui Costa é ministro chefe da Casa Civil, ele vetou por conta do Jacques Wagner. Para resumir a ópera, a despeito dessa discussão ideológica, eu tenho dedos para usar o adjetivo, mas eu vou usar o adjetivo real, babaca, que envolve o semiárido do Brasil. Na realidade, norte e noroeste fluminense, 22 municípios estão pagando o pato por uma briga de poder interna entre 2 caciques do PT da Bahia. Isso é um fato. Isso é um fato. Como é que vocês veem isso? Começa por William. É tão pouco difícil, né, da gente fazer qualquer tipo de apontamento em relação a essa questão, porque é algo bastante sério, né, do ponto de vista do impacto e da nossa organização econômica. A gente pode dizer que é triste isso, né? Houve uma expectativa depositada, né, como você mesmo falou, né, foi passando e foi, né, pelo Congresso foi sendo aprovado, existia a expectativa de que
os produtores rurais poderiam contar com esse tipo de benefício, e por uma questão que não é nem nossa, né, interna ali no Partido dos Trabalhadores, 22 municípios vão ficar sem essa facilitação de crédito. No final, o determinante acaba sendo a política, e é sempre muito difícil quando a política, e é sempre muito triste quando a política, os interesses, né, inclusive externos, né, prevalecem de forma a afetar, né, todo um conjunto de produtores, de conjunto de municípios. É algo bastante contraditório, que afeta também, de uma certa forma, a agricultura familiar, né, impede facilitação de crédito de assentado até do MST, né, que poderia ser elegível para esse tipo de crédito. Então, é até difícil de falar, né? O que a gente precisa, aí eu insisto, é de que os nossos problemas sejam mais levados com seriedade e tratados dentro de um outro patamar. Mas, infelizmente, a gente, né, reconhece que a dinâmica da política existe e que esse tipo de circunstância acaba atravessando, né? A gente também não pode ignorar a lógica política, eleitoral, né, dos interesses. E a gente lamenta muito, né? Alcimar? Bem, Luiz, a sua reflexão é perfeita. Isso corrobora com aquela ideia, né, de que a política tem os seus próprios interesses, né? Existe a questão do jogo de poder, enfim. Falamos no aspecto econômico lá atrás, agora sobre o aspecto político. Realmente, o Lula é uma condição extremamente política, interesse de grupo ligado ao poder, né? E aí você vê, e no Rio de Janeiro, as lideranças políticas parecem que pouco se movimentaram, né? A gente não ouve muita coisa no Rio de Janeiro da classe política, né? Então, Luiz, a questão é exatamente essa. Apesar dessas questões que fogem ao nosso controle também, eu diria que nós aqui na região norte, noroeste fluminense, nós somos elos frágeis, né? Politicamente, né? Então, não podemos também apostar todas as fichas, né, nessas ações exógenas que vêm de fora para dentro, né? É preciso pensar em ações endógenas, de dentro para fora. Então, aí a gente chega à seguinte condição. É necessário que esses atores da região norte e norte fluminense se sensibilizem, ampliem o seu conhecimento sobre essas questões, tá certo? E aproveitem para buscar um fortalecimento endógeno de dentro. Como isso? Quer dizer, a gente, de alguma maneira, já está disponibilizando alguns elementos nessa direção. A discussão qualificada que nós falamos anteriormente é um elemento importante. Eu espero que todas as lideranças aqui das regiões, ou boa parte, né, elas estejam ouvindo, participando dessa programação, para se sensibilizar, né, e também sensibilizar outros agentes, né, a encontrar caminhos desse fortalecimento, não de forma isolada, vamos dizer assim, de outros atores externos, mas esse movimento precisa começar por aqui. Ou seja, os governantes locais precisam se abrir um pouco mais e entender que o jogo político é importante, entretanto, ele não vai garantir, isoladamente, não vai garantir essas transformações que nós esperamos. Esses políticos precisam se integrar ao conhecimento, às unidades não governamentais, para participar desse debate em busca de caminhos alternativos. Tá certo? Como eu falei anteriormente, dificilmente vão quebrar esse veto. Isso é uma coisa altamente complexa, pelo menos no curto e médio prazo, isso não deve acontecer, né?
E o que fazer? Vamos ficar nos lamentando que realmente não teremos crédito fácil? Temos sim, temos crédito sim. Você observa que numa visão mais ampliada de competitividade, as empresas conseguem recursos com custos bem facilitados. Olha, a termoelétrica aqui no Porto do Açúcar, que custou, se não me engano, 7 bilhões, né? 4 bilhões vieram da BNDES. Você acha que esses recursos vieram em que condições? Evidente que vieram em condições bastante satisfatórias, né? Para a construção de um empreendimento como esse. Quando você pensa endogicamente e cria alternativas, naturalmente você vai encontrar outras fontes de recursos, né, também compatíveis para dinamizar o setor agrícola e pecuário local. Você só não vai conseguir se você continuar agindo, operando nesse formato que nós chamamos de um paradigma velho, né, que não permite captar recursos de forma diferenciada e nem outros elementos que são necessários a essa transformação. Então, acho que depende muito da gente dar o pontapé inicial. Não quer dizer que a gente vai agir isolado, independente do restante das outras esferas, mas nós precisamos dar um pontapé inicial. E esse pontapé inicial depende de uma sensibilização maior desses atores interessados. Estou vendo aqui no Face, 2 vezes eu acabei esquecendo, mas deixa eu voltar aqui rapidinho, porque tem uma... Nogueira, seu áudio. Ah, tá, desculpa. Perdão. Estou vendo aqui no Face, por 2 vezes, repito, acabei esquecendo, mas registrar aqui o Eduardo Shimoda. Tá aqui comentando e mandando um abraço pra gente, pra você, o William, e também pra você, Alcimar. Grande Shimoda. E outro estatístico sensacional que a gente teve a oportunidade de poder contar com essa ciência maravilhosa durante a pandemia e que nos orientava naquele período de escuridão ali bravo. E assim, nessa coisa de esquizofrenia política, eu vou mudar de assunto, de pauta e entrar no campo político exatamente eleitoral. Estamos há 13 meses, 1 ano e 1 mês aí das eleições, mas tudo que se faz aqui ou até lá fora reflete evidentemente na intenção do povo brasileiro de escolher os seus próximos representantes, mesmo tão distante das urnas. Você fala em esquizofrenia política, uma das grandes esquizofrenias aí política é você poder taxar o agro, né, que é a base eleitoral do bolsonarismo e também da direita. E eu começo com você, Alcimar. Como que você viu todo esse movimento do tarifaço do Trump no agro, principalmente, mas em todos os setores? Já tem aí indústrias decretando a partir de ontem férias coletivas, os setores já começam a sentir o peso desse tarifaço, e nisso, essa onda em que o Lula começa a surfar e mesmo tendo ainda a desaprovação da maioria, como a Aloysio trouxe na pesquisa ontem, se elegeria ou se reelegeria em primeiro turno se as eleições fossem hoje. Como você analisa e como você vê esse impacto dessa economia, e aí trazendo para o nosso agro também aqui, que a gente está debatendo, na política e nas urnas, Alcimar? Muito bem. Só antes de comentar essa questão mais geral, um dado que eu não passei, que eu acho que é importante, quando eu falo desse esforço interno, né, você veja, a região norte do Oeste Fluminense equivale aproximadamente quase 8%, né, da população do estado do Rio de Janeiro. Né? Nós somos 8% aproximadamente. Participamos com 65% da produção agrícola do estado. Tá certo? Só que, quando a gente vai olhar a receita bruta, esses 65% cai para 35%. Então, você vê que participamos com 65% na produção e participamos com 35% no faturamento. Então, existe espaço, tá vendo, para você melhorar a sua condição. Quando você faz um diagnóstico como esse, você tem que buscar os caminhos para isso, evidentemente. Tá certo?
Então, voltando agora a essa questão mais geral, realmente nós estamos vivendo uma situação de loucura, né, no mundo inteiro, essa que é a verdade, né? E os Estados Unidos é um país poderoso, não tenha dúvida, né? E esse tarifaço tem impacto para o Brasil. Eu diria que para a região nossa, né, o impacto é bem pequeno, até porque nós estamos concentrados no petróleo, e o petróleo tem outra forma de caminhar, né? Agora, algumas regiões sofrem bastante, né? Bastante, principalmente lá no Nordeste, né? Em São Paulo mesmo, no Sul, porque alguns setores têm a sua produção preparada, dirigida para os Estados Unidos. E no curto e médio prazo, você não consegue mudar essa situação, né? Você não consegue. Se você desenvolve peças específicas para componentes para máquinas, né, que são comprados pelos Estados Unidos, você não consegue reverter isso rapidamente. Tem produtos perecíveis, como peixe, né, açaí, por exemplo, envolve muita gente, né, uma cadeia enorme, né, e um percentual bastante importante destinado para os Estados Unidos. Quando você taxa em 50%, naturalmente você tem um problema seríssimo, né? Então, isso vai causar, está causando um problema bastante sério, né, para o país, sem dúvida, né? E é necessário buscar negociar isso, né, da melhor maneira possível, né? E, paralelamente às negociações com os Estados Unidos, e aí eu vejo uma certa má vontade do próprio país, do Brasil, eu vejo isso. Isso é uma percepção minha, né? Você tem que buscar também alternativa de outros mercados, tá certo? Como nós conseguimos, por exemplo, com alguns produtos, né? A China hoje, ela tem uma participação maior do que os Estados Unidos na aquisição das nossas commodities e por aí fora. Agora, no nosso quintal especificamente, né, é evidente que eu não poderia ser a favor de uma situação como essa, uma definição como essa dos Estados Unidos, é um absurdo, realmente. Enfim, mas, infelizmente, nós não somos a China. Nós não podemos agir com os Estados Unidos como a China agiu, né? E a gente precisa buscar negociar isso da melhor maneira possível. Agora, internamente, aqui no nosso quintal, que nós precisamos atuar melhor para fortalecer a nossa atividade agrícola e pecuária, no contexto ainda do país, né? Pensando até mesmo na criação de valor para essa atividade agrícola. Eu falei anteriormente que participamos de 65% da produção agrícola do Estado e participamos de 35% da receita bruta, tá certo? Então, o que acontece? Precisamos melhorar a formação de valor dos nossos produtos, precisamos pensar na criação de cadeias agroindustriais, pensar no abacaxi de São Francisco, não no cultivo em qualquer terreno para vender para o intermediário, levar para o Rio de Janeiro e para outros estados. Podemos pensar também como aproveitar melhor esses recursos a partir da agroindústria. Existem tecnologias propícias para isso, né? Existem recursos disponíveis para isso. É preciso planejar e envolver esses atores interessados de forma a melhorar a competitividade do nosso setor agropecuário. Essa é a ideia. William, só abre seu microfone que eu tomei a liberdade de fechar aqui, peço desculpas, só porque estava vazando uma interferência e te agradeço. Obrigado. Concordo, e eu vou com o Alcimar, com as ponderações do Alcimar, eu vou pedir para você repetir a pergunta, que eu acho que você perguntou alguma coisa sobre política também. Sim, você tem hoje e como a Luísa trouxe aqui, na pesquisa, da última pesquisa da Quaest e as últimas que ele fez, Lula se reelegeria hoje, nesse atual cenário, se a eleição fosse hoje. Veja bem, tem 1 ano e 1 mês para a eleição. Como você vê essa possibilidade de uma reeleição, né? Ou não, se você consegue enxergar de outra forma, e a interferência justamente desses dados, desses números do tarifaço do Trump nesse processo eleitoral? Eu posso botar uma colher nessa pergunta? Por favor. Quanto do tempo? São 8h53 já.
Por favor. A pesquisa mais recente e que a gente tem, nacional, é a Quest, né? Inclusive, eu vi que você me passou, William, aqui no WhatsApp, a parte estadual, alguns cortes estaduais das pesquisas, e constatei o quanto reproduz outras pesquisas, o quanto o Cláudio Castro está mal avaliado, né? Desde que estão retratados, ele deve ser o pior governador em termos de avaliação. Mas na parte nacional, que a gente já divulgou, a gente analisou junto, está muito claro, assim, que Lula vinha, desde o final do ano passado, numa tendência de queda, né? Queda de popularidade, queda de intenção de votos. Isso é inequívoco. Qualquer um que olha pesquisa, sobretudo... Cara, o bom de pesquisa é que você não precisa nem... Você pode até ser analfabeto. E se você olhar a curvinha de tendência, só precisa enxergar para ver se o cara está caindo ou se o cara está subindo. E Lula vinha caindo. Aprovação do governo e intenção de voto. A partir da carta do Trump, em 9 de julho, ameaçando taxar o Brasil, como de fato se consumou com várias exceções, né? Ainda bem que as exceções existiram, e tarifar os produtos do Brasil 50%, caso Lula não interferisse no julgamento de Bolsonaro no Supremo. É uma coisa meio... Pô, como é que é isso? Né? Eu vou... Alcimar, eu vou cancelar a assinatura da Folha se você não demitir o William, não perde. Como é que é isso, cara? Como é que funciona? Mas, enfim, nesse diapasão louco, que não é louco, né? Parece, como diria Polônio sobre Hamlet, parece loucura, mas há método, então não é loucura, né? Lula acendeu de novo nas pesquisas. E o que a Quest colocou ontem, de maneira muito clara, não sei se você concorda, ele queria saber, Lula ainda, assim, ele não abriu vantagem, mas ele não parou de crescer. E Bolsonaro, mesmo muito resiliente, gradativamente vem sentindo, ele está sangrando, né? Como é que você vê isso? Porque, vamos usar como exemplo empírico, Canadá e Austrália. Canadá e Austrália são países, né, como o Brasil, países continentais, que até então, como o Brasil, eram aliados dos Estados Unidos, onde os conservadores de um país e outro, nas eleições legislativas, herdaram o sistema parlamentar da colonização britânica, né, os conservadores estão 20 pontos na frente no Canadá nas pesquisas, 20 pontos. Trump assume em janeiro, ameaça em fevereiro, impõe tarifas ao Canadá, ameaça anexar o Canadá para os Estados Unidos, e essa diferença de 20 pontos conservadores sumiu, se esvaiu. Mark Carney foi progressista, aliado do Trudeau, se elegeu primeiro-ministro. A mesma coisa ocorreu na Austrália. Mas na Austrália e no Canadá, quer dizer, Trump assume em janeiro, faz as besteiras dele em fevereiro, a eleição é em abril. No caso do Brasil, a eleição é em outubro do ano que vem, são 13 meses. Ou seja, em tese, há tempo hábil para a onda de impacto de Trump no leito nacional do Brasil, ela se espargir, alcançar a margem e retornar. Como é que você vê isso, William? Como é que você projeta como especialista em pesquisas? Bom, concordando com você, né? Eu acho que até aqui no primeiro momento, embora o objetivo, né, do tarifaço de Trump tenha sido beneficiar Bolsonaro, acho que num primeiro momento ele prejudica o bolsonarismo, porque, enfim, afeta a economia brasileira e afeta a economia de estado importante como São Paulo, de alguns setores importantes. Então, a gente vive um momento de maior favorecimento a Lula, tanto que a gente tem essa vantagem se abrindo, né? E no momento em que o processo continua seguindo, né, tramitando, contra Bolsonaro, enfim, agora está na domiciliar, e ele vai enfrentar, assim, um período de desgaste, né, do ponto de vista político. Ao mesmo tempo,
né, a gente tem esse impacto que já começa a ser sentido na economia brasileira e há uma movimentação, né, de aliados bolsonaristas, né, ligados a setores econômicos, no sentido de se aproximar do governo federal. Enfim, a gente tem um problema que é maior do que uma questão política. Então, nesse sentido, nesse momento, isso tende a beneficiar Lula. O resultado de tudo isso pode ser abrir, né? A gente tem uma abertura lá do campo da direita que parecia muito consolidado em torno de uma influência, né, do Jair, mas que com o desdobramento dessas, né, dessas iniciativas todas, né, isso pode facilitar que se lance como candidato a presidente um nome fora da família Bolsonaro. Por enquanto, eu vejo como tudo muito indefinido e, né, uma eleição apertada, difícil, num cenário cristalizado e com provável segundo turno. Isso não significa que o cenário vá facilitar, né, para o Lula, porque enfim, já é um político experiente, né, tem toda uma biografia, já enfrentou desgaste no passado, prisão, né, então ele tem um teto e tem uma dificuldade muito grande de fazer votos acima de um determinado patamar. O Brasil hoje é um país bastante dividido, né, e eu vejo essas medidas de Trump nesse momento prejudicando, né, o Jair e o bolsonarismo, mas como você mesmo falou, ainda a gente tem tempo pela frente, essa situação pode ser estabilizada e revertida a tempo, e de uma certa forma favorecer um pouco mais a família Bolsonaro, mas a gente precisa ver como que as coisas vão se distribuir, né? É muito provável que o Jair, inelegível, ele não vá se lançar a candidatura dele, mas que ele coloque os familiares dele mais próximos, né, disputando cargos-chave. E isso, naturalmente, vai influenciar no arranjo de quem disputará, né, a eleição com Lula. A gente sabe hoje que é um cenário bipolar, é um cenário dual, né, e que é muito difícil de que, olhando para frente, nesse momento, de que a gente tem ali um terceiro candidato. Muito provavelmente é uma eleição que vai ficar entre a reeleição ou não do presidente e o seu principal adversário, né? Alcimar, antes que a minha pergunta a você, para a gente fechar, porque são 9h02, né, tem que fechar o programa, nessa carona que eu fiz a pergunta de Nogueira, deixa eu pegar outra carona agora. Você se classificou como um economista liberal. Claramente, o pensamento liberal brasileiro, ele aderiu em 2018 e foi importante para a vitória de Bolsonaro em 2018. Né? O PT teve muito desgastado, muito tempo no poder, 13 anos, impeachment de Dilma, né? Vinha muito desgastado. Em 2022, já começou a haver uma cisão desse pensamento de centro-direita a Bolsonaro. Mas ele se acirrou muito com o tarifaço de Trump. Provocou uma cisão na direita brasileira, que ainda não está resolvida, como ele colocou, não está resolvida. A gente não sabe o que vai ser gerado a partir daí. Vai ser duas candidaturas de direita, um Bolsonaro e outro? A gente não sabe. Está muito definido. O que está definido é que provocou uma cisão enorme na direita do centro à extrema. Como é que você vê o pensamento liberal brasileiro se colocando eleitoralmente, politicamente, nessa cisão da direita provocada por Trump? Sim, veja só, eu separo, né? Eu acho interessante separar, né, duas questões. A questão partidária. Na questão partidária, realmente, a gente está observando que a direita desfragiliza bastante, né, com essa
essas medidas americanas, né? E também existe um ambiente totalmente montado, eu diria, montado, estruturado. E a gente já conhece o ambiente político, né? Ele já sabe do resultado, ou seja, é evidente que o Bolsonaro vai ser condenado, ele, o grupo dele, e vai ser preso, vai ser quando ele não deve ser o candidato, né? Ele não deve ser o candidato. E indicar um candidato da família, talvez, a esposa que vem aparecendo aí, né? Nas pesquisas, né? E o Lula, naturalmente, vem se beneficiando desse processo como um todo. E como falta um período ainda razoável, muitas coisas podem acontecer, na verdade. Né? O Lula já tem uma certa idade, né? Já tem uma certa idade, eu acredito que um processo tão complexo como esse, até a mesma saúde dele pode se fragilizar, tudo pode acontecer. Agora, politicamente, porque a estrutura política partidária, ela no Brasil a gente já sabe, né, como é que ela funciona. Ela é extremamente viciada e já existem as estratégias, né, vamos dizer assim, que devem permitir a reeleição do Lula se ele conseguir chegar até lá, né? A famosa direita, ela vai se fragmentar, na verdade. Uma liderança que tinha uma certa representatividade, que é o governador de São Paulo, ele se apresentou na pesquisa dando uma condição muito inferior à liderança do Lula, né? A eleição do Lula. Então, eu vejo pouca chance, na verdade, da direita chegar ao poder nas próximas eleições. Agora, a questão de ser um liberal, né, aí eu considero já numa outra linha. Quer dizer, eu vejo que a prática política ela tem seguido o mesmo caminho, tanto com o político de esquerda como com o político de direita. Essa é a verdade. As práticas políticas, né, elas parecem seguir o mesmo caminho. E eu, como economista liberal, o que eu considero é de que realmente as forças produtivas elas precisam, né, ter liberdade para agir. Né? E o Estado ele tem papel fundamental, importante nesse processo, né? Mas que ele deve não criar obstáculos ao processo de produção no país. E quando o Estado começa a usar o seu orçamento de forma irresponsável, como vem acontecendo, isso representa realmente problemas no médio e longo prazo. Então, a questão fiscal hoje do governo é um problema muito sério, que foi provocado, naturalmente, por esse governo. Não, por esses últimos governos. Isso foge do receituário liberal, eu acredito. Todas as práticas políticas que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, elas ferem um pouco esta visão liberal, especialmente que eu tenho. Só para terminar, Nogueira, se me permite, são 900. Mandei você acha que você já viu um brinquedinho para você passar o final de semana aí. Saiu mais uma pesquisa agora para governo do estado também, pela Quaest. O William me mandou, comentar. Sim, vai lá. Sim. Já está com o dia complicado, mas estadual vai acabar de me ferrar o futebol. Mas, enfim, eu não posso perder a chance, porque Alcimar é um economista, um grande economista, referência na área aqui em Campos, na região. Essa coisa toda, a minha definição que eu vi desse momento que ele está vivendo, e a gente vai ver melhor ele, logicamente, que em perspectiva, no futuro, mas, assim, o Edmar Baixa, economista, seu colega economista, e um dos pais do Plano Real, ele mais já está com uma certa idade, então hoje ele é muito seletivo a dar entrevistas, né? Ele estava concedendo a entrevista em duas partes para 2 jornalistas do estado de São Paulo. Uma parte foi antes da carta do Trump, calhou de ser, né? E outra parte depois. Na primeira parte, ele chegou a falar, o governo Lula acabou, só não avisaram. Na segunda parte, ele falou, Lula não nasceu com o bumbum virado para a lua.
Porque o Trump deu uma sobrevida que talvez defina até a reeleição do Lula, como definiu para os progressistas no Canadá e na Austrália, né? Como é que você vê essa definição do seu colega de mais baixo, Alcimar? Não, mas tem um outro detalhe interessante que eu vejo, né? Não, realmente isso favoreceu tranquilamente ao Lula. Mas a gente precisa apontar também como uma possibilidade. Não sei quando vai acontecer, né? Mas o Trump ele será pressionado internamente. O Trump já está sendo pressionado internamente. E a gente não sabe a corda dele até onde vai, né? Porque, na verdade, ele se meter com todo mundo, os Estados Unidos não tem mais o poderio que tinha. Ele é dependente ainda de outros mercados, tá certo? Então, o que acontece? Essa briga toda com os outros países que ele vem fazendo, né, vai gerar uma inflação interna, como já está gerando, tá certo? E não vai gerar o emprego que ele imagina, a geração de emprego que ele imagina internamente. E as próprias instituições do setor produtivo americano, né, devem pressionar de uma maneira muito forte. E até o judiciário vai pressionar, não sei quando, o Trump por suas ações, né? E a gente não sabe onde pode chegar também. Isso a gente precisa contar com esse quadro também. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, hoje a situação é exatamente essa. O Lula se beneficia bastante, né, desta situação. Só para eu acabei fazendo referência, eu sei que o Alcimar, e tanto ele quanto o próprio Nogueira sabem, mas para o ouvinte telespectador, Edmar Baixa é um dos pais do Plano Real, né? Para terminar, William, primeiro da minha parte, deixa para o Nogueira concluir, como é que você vê essa definição do Baixa? Quer dizer, a entrevista foi feita em duas partes e no meio teve a carta do Trump. Como é que você vê? O áudio, William, o áudio. De você reformular, Luiz, eu não entendi a colocação. Estou falando que eu fiz a referência que Edmar Baixa é um dos pais do Plano Real, né? É para o ouvinte telespectador. E ele deu essa entrevista ao Estadão, como eu disse para o Alcimar, ele estava dando, fizeram entrevista num dia e iam voltar no outro, dois jornalistas do Estadão. Na primeira parte da entrevista, antes da carta do Trump, Baixa afirmou, o governo Lula acabou, esqueceu de avisar, só não foi avisado. A segunda parte, após a carta do Trump, ele vai e fala, Lula nasceu com o bumbum virado para a lua. Como é que você vê, estatisticamente, essa afirmação do Baixa no sentido de antes e depois da carta do Trump? Estatisticamente, enfim, esse tipo de situação me lembra muito, vou dar uma sofisticada aqui, né? Nicolau Maquiavel, quando fala que o príncipe tem que ter sorte, o governante tem que ter sorte, né? E acho que o governante tem que ter sorte, o goleiro tem que ter sorte, né? Então, tem algumas pessoas que tem que ter sorte também. O atacante tem que ter sorte. E, enfim, é um imponderável, uma variável externa, surgiu, não se podia prever, ninguém tem bola de cristal, e acabou beneficiando o Lula. E pode favorecê-lo, né, na eleição de 2026. Não deve ter sido, se a gente recuperar a biografia do Lula, o único acontecimento em que ele tenha dado sorte ao longo da vida dele, mas é um acontecimento importante. E, naturalmente, ele, né, vai aproveitar. Deu protagonismo, inclusive, esse momento ao Geraldo Alckmin, né? Enfim, é uma medida que, né, naquele comportamento de presidente dos Estados Unidos em relação a um país latino-americano, pode ter tido o objetivo de beneficiar um simpatizante /aliado, né, mas que pode acabar ocasionando efeito reverso. E a gente precisa também aguardar os acontecimentos, porque, enfim, o Brasil é só um país, né, e mais cedo ou mais tarde pode haver uma mudança de foco por parte do Trump. Então, né, tudo segue aberto. Agora, enfim, tendo saúde, né, e a economia apresentando sinais de melhora,
preço no supermercado, né, permanecendo, né, sem variação, que é o que a gente vem observando, a gasolina no lugar, o Lula pode se beneficiar dessa conjuntura toda. Tarifaço do Trump, tá me lembrando aqui, tentando arrumar um paralelo aqui, mas tem cada um pior que o outro que eu arrumei na minha cabeça, vou nem falar os outros. Tá parecendo regulamento do campeonato carioca. No tempo de caixa d'água. Hã? No tempo de caixa d'água. Aí não, aí você pegou pesado. Mas sim, exatamente, bem complicado, porque assim, uma hora pode, aí vai, o time ganha, mas não levou. Outra hora perde, mas levou. É igual o tarifaço dele com o Brasil. Ele manda um tarifaço para tudo que é setor, e aí quando ele vê, seu Trump, aqui, isso aqui vai prejudicar a gente aqui no setor do próprio agro mesmo, de aço, que nós temos aqui 70 aviões já comprados do país, do Brasil. Não, então tira essa parte, tira esse, tirou 700 itens. Então, quer dizer, você vê que não é uma coisa absolutamente lógica. Aliás, o que não tem nessa política hoje é lógica. É você olhar para uns áudios vazados desses aí, ouvir esses áudios vazados e olhar para quem está falando, que é o tal do conservador, né? É Deus, pátria e família. Como é que você fala assim com o seu pai, rapaz? Se eu falasse daquele jeito que Eduardo falou com o pai dele, rapaz, no mínimo eu ia ter que estar morando lá em Belém do Pará hoje. Você tá maluco. Que conservadorismo é esse? Mas, gente, aqui, são 9h16. Eu quero agradecer muito a vocês. Foi uma semana, assim, muito de expectativa para a gente poder tentar buscar uma solução. Teve reunião lá em Italva com essas lideranças. E aí, vocês falaram aqui sobre trazer para a nossa política a importância desses números. E esses números que estão disponíveis para todos os políticos, é pena que aqui a gente tem uma dificuldade de criar essa sinergia política e academia, né, como colocado aqui agora pelo Aloysio, essa questão regional da ciência sem a esquizofrenia política. É muito difícil, mas a gente sonha, a gente mantém viva a esperança, senão não tinha vida. Começo agradecendo a você, meu caro William. Como esse computador aí seu tá no filtro, não vai dar para eu te pedir um pouco aí do blues ou da sua gaita aí hoje, mas eu acho que já vai se preparando para a gente fazer uma aí só de música. Obrigado pela sua presença aqui hoje no Folha no Ar, sempre muito bom e importante contar com você, William. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado ao ouvinte que nos acompanhou, vai nos acompanhar, convidar o convite a todos, né, a lerem a Folha amanhã, obrigado a Aloysio, né, agradecer aí também a participação do Alcimar, e vamos pensar, e aí, de repente, o Aloysio pensa num outro programa em que a gente fala de guitarra, gaita e blues, para de ficar conversando sobre esse tipo de assunto, né? Vamos, né? Um momento mais cultural, né? Mas tem que ter um negócio aí que o Alcimar faz lá na praia, gente. Aquele negócio com caju. Aquela caipirinha não pode ter, não? Pra gente poder fazer a garganta poder estar em dia. Alcimar tá devendo. Tá cheio Vamos marcar agora, viu? Lá o espaço é competitivo. Tem caju, tem limão, tem cachaça, entendeu? Lá é competitivo. E diversificado. É um espaço liberal. Muito obrigado. Prazer grande, viu, Aloysio? Um abraço a todos os participantes. Né? Enfim, foi uma discussão bastante proveitosa. Tudo de bom para vocês, William. Um abração, Cláudio. Até a próxima. Pois é, eu antes de fechar com a Aloysio aqui e anunciar o jornal Folha da Manhã, amanhã é impresso nas bancas, mas eu só quero uma coisa de vocês. Como eu disse aqui, esses dados que vocês buscam aí, que vocês trazem,
né, às custas de muita pesquisa, de muito estudo, estão disponíveis na NUPERJ, mas onde é que as pessoas podem acessar esses dados? Pela internet, por exemplo? Veja só, nós temos um site do NUPERJ, né? Temos um site do NUPERJ, e lá nós divulgamos artigos científicos, artigos técnicos, né, ou a própria metodologia do nosso índice de dinâmica econômica, enfim, a gente encontra tudo isso. Não tem banco de dados, não está disponível ali, entendeu? Mas estudos, né, com base nesses dados, nós temos disponibilizado ali. Agora mesmo, eu fiz um manuscrito, né, um artigo, até para ter discussão, em que a gente faz uma análise de Sorriso, no Mato Grosso, com Macaé, né? Olhando a dinâmica econômica dos dois, já que um tem a especialidade em petróleo e o outro, não é, no agronegócio. É bem interessante a discussão que se faz ali. Certo? Copiei o link aqui e coloquei já no... Vou colocar aqui no Face. Ó, o F. Peraí, deixa eu só ver aqui, depois eu falo aqui, mas já está aqui. Tá aqui já no PERJ. Aham. Não é isso. Não tem erro, não. Aloysio, obrigado por hoje, por essa semana. Vamos estar juntos semana que vem. De novo, tem essa pauta aí também em debate, em discussão, em destaque aqui não só no Folha no Ar, mas em todo o Grupo Folha da Manhã. E agradeço a você por isso e por mais essa semana. E amanhã tem o Jornal Impresso Folha da Manhã. Obrigado, Aloysio. Bom dia para você. Obrigado, agradecer a você, a Beto na técnica aí, agradecer sobretudo ao ouvinte, telespectador do Folha no Ar, agradecer aos nossos 2 entrevistados de hoje, Alcimar, o William, fazem um trabalho muito importante para... Eu falo como jornalista e como eu não sou campista, eu nasci em Niterói, né? E me considero mais atafonense que campista, mas enfim, para quem habita aqui, para quem faz jornalismo aqui, e procura referência para poder iniciar o canal, o trabalho que Alcimar e William fazem no NUPERJ é um trabalho inestimável. O trabalho do NUPERJ é credor de campos da região, não é devedor. Né? E amanhã os 2 trazem um artigo muito bom, eu tive a oportunidade de ler, a gente vai estar publicando amanhã, sobre a questão do semiárido, e sobre o impacto disso, que isso teria, né? E oxalá venha a ter, caso o veto seja derrubado, na realidade de Campos e de outros 21 municípios da nossa região, né? E essa coisa para terminar, essa coisa da sorte, que o William falou, você citou quem mesmo sobre a sorte, William? Foi Maquiavel. Eu vou citar Napoleão. É sério, Napoleão diz que foi além de ter sido um grande estadista, foi um grande militar, né? Ele dizia que se tiver 2 generais iguais em competência, ele sempre escolheu de mais sorte. Se eles são iguais na parte pragmática, o imponderável vai sempre prevalecer. Isso para o campo de batalha, seja ele real ou político, ninguém pode... isso não é questão de simpatia, é questão de constatação. Lula tem muita sorte. E vamos aguardar, porque, como a gente falou, falta 1 ano e 1 mês, são 13. Né, Aloysio? Tudo, como você fala, e o Marco Maciel falava, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas que a fortuna de Nicolau Maquiavel goste de Lula, ela gosta. Impressionante. Não tem como negar. Não tem como negar. Fato é fato. E aí você vai ser taxado de lulista, não tenha dúvida. Mas é fato. Não tem pra onde fugir. Você viu o negócio? Por que o garotismo se tornou esse fenômeno todo? Porque ele pegou o ódio começando. Foi. É o cara certo no momento certo. Não estou dizendo que é certo o movimento, não. Eu estou constatando, eu vivi aquele momento. Ele pegou os ódios começando. Ele pegou impulso naquilo, entendeu? E se tornou o que se tornou. Né? Somos hoje governados por Vladimir.
Garotinho chegou a governador e elegeu a esposa Rosinha. Quase foi para o segundo turno com o Lula em 2002. Atropelou Ciro, quase passa a serra. Quer dizer, foram os Royds, entendeu? Você tem imponderável. Garotinho combinou com o Nelson Carneiro para fazer a lei dos Royds, não combinou. O primeiro governo Vladimir, ele ganhou uma eleição apertada com Caio, que só é Caio por causa de Arnaldo, por causa da mudança na lei dos royalties. Sim, isso é o acaso. Você acha que Arnaldo e Garotinho combinaram com o Nelson Carneiro? Nelson, faz uma lei aí no Senado, que eu estou vendo na política, eu preciso de uma ajuda. Desculpa, Nogueira. Vladimir no petróleo com Putin. Alguém supõe que ele pegou o telefone? Ô, Xará, invade a Ucrânia aí. Eu sou petrorrentista, peguei um abacaxi com caroço do governo Rafael. Pô, aconteceu. Citar isso, exatamente. Entendeu? É sorte. A Rússia ganhou petróleo, invadiu a Ucrânia, a Europa reagiu embargando o petróleo russo, o preço do petróleo foi lá para cima. E Campos petrorrentista pegou uma fase boa. Isso é um acaso, né? E por outro lado, com menos sorte, Rafael Diniz, que chegou a ter participação especial zerada. Então, tem os dois lados, né? Gente, bom dia para vocês. Bom dia. Um abraço. Valeu, Aloysio. Obrigado, Aloysio. Obrigado. Você aí, claro, que sempre nos acompanha. Muito obrigado. Continue ligado aqui na Folha FM. A gente retorna na segunda-feira. Obrigado pela companhia, mais uma vez. Obrigado pela audiência. Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Jeito fácil para você realizar o seu sonho.